precisamente. Então sejam muito bem-vindos, são 9 horas, como bons alunos, e este tempo do webinar vamos ser pontuais, né? Sermos fiéis ao nosso horário, porque aqui são 21 horas, mas no Brasil são 18 horas, né? Ainda há muito pela frente a cumprir nas nossas vidas, e já queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo neste momento, deixando que a graça de Deus penetre os nossos corações e que o Senhor possa preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, preparar tudo em nós para acolher aquilo que Ele quer nos falar. Submetemos tudo ao poder do Divino Espírito Santo. Vamos cantar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas. e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo. É tão lindo. Tão simples. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nós colocamos as nossas vidas neste momento nas mãos do Divino Espírito Santo. Eu convido você nesta hora a colocar a mão sobre o seu coração e consagrar o seu coração, o seu interior ao Divino Espírito Santo, permitindo que a graça de Deus agora nos envolva, permitindo que o poder de Deus agora tome conta de tudo aquilo que nos habita, de tudo aquilo que povoa os nossos corações, os nossos sentimentos, aquilo que vai no mais profundo de cada coração, que o Espírito Santo agora tome posse, se apodere de tudo. E assim, Divino Espírito Santo, nós nos submetemos à sua graça, à sua presença, ao seu poder e pedimos ao Senhor, faça dos nossos corações terra boa, lugar onde o Senhor pode semear aquilo que quer, aquilo que deseja. Vamos cantar mais uma vez. É tão lindo, é tão lindo. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.
Vamos nos consagrar à Virgem Maria, pedindo que ela também caminhe conosco, porque a Virgem Maria experimentou essa obra do Espírito que santifica, que restaura. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, é uma alegria podermos estarmos juntos, né? São 3 encontros, já estamos caminhando para o nosso fecho. E hoje, o nosso tema do nosso terceiro encontro, ele é muito interessante. Porque o Papa Francisco, quando ele vai falar da santidade nos tempos contemporâneos, nos dias de hoje, ele fala de algumas características próprias desse tempo, desse momento que a gente está vivendo. Vou colocar o slide para a gente poder acompanhar. Então, ele vai falar de algumas características da santidade para o nosso mundo moderno. Muito interessante. Mas antes ainda da gente entrar no tema de hoje, é sempre bom fazer memória da nossa última aula. Não é? Eu gosto desse texto da Lumen Gentium, número 40, que diz assim: os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento próprio, mas pela vontade e graça de Deus, são feitos, pelo batismo da fé, verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina, e, por conseguinte, realmente santos. É necessário, portanto, que com o auxílio divino conservem, aperfeiçoem, vivendo esta santidade que receberam. Então, fazer memória, eu dizia para vocês na semana passada, que é um jargão teológico, onde nós lembramos a Deus o acontecimento do qual Ele é o protagonista. A nossa santidade é obra de Deus. É Deus quem nos chama. Nós não nos tornamos santos pelos nossos esforços, pelos nossos méritos. Não. A santidade, ela é obra de Deus. É dom da graça. Nós recebemos essa graça pelo batismo. No batismo recebemos essa natureza divina, não é? É frutos do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu gosto muito do hino cristológico de São Paulo, né? Quando ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, que uma das bênçãos que nós recebemos com o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus é a graça de nos apresentarmos diante de Deus santos, né? A santidade, ela é uma bênção que nós herdamos de Jesus. Com isso, nós respondemos aquele questionamento que se impõe a nós, não é? Como podemos percorrer o caminho da santidade e responder a essa chamada? A santidade, ela é uma obra dos meus esforços? Não. A santidade é obra de Deus. A resposta ela é muito clara. Não é pelos meus méritos ou pelo esforço, né? Nisso a gente até lembrava do perigo das heresias de hoje. Uma delas é o pelagianismo. Não é obra dos meus esforços, é ação da graça. Todavia, o outro jargão da teologia é esse, é dom e a tarefa. Não é? Aquilo que a Lumen Gentium disse para nós. Nós recebemos essa graça divina, todavia é preciso conservá-la. Conservá-la por uma vida no Espírito. Aperfeiçoar essa vida por meio de uma vida virtuosa, de um caminho virtuoso, à luz das bem-aventuranças, a gente viu isso. E
E a partir disso viver, né? Dar testemunho dessa experiência que eu faço. Então, a santidade, ela não é apenas um conceito teológico, ela não é apenas uma teoria, é real, é a experiência que se faz na vida. É importante lembrar isso, né? Dessa experiência, né? A Gaudete Exsultate, esse documento do Papa Francisco, e hoje a gente vai trabalhar bastante com ele, porque o tema de hoje, essas características da santidade que ele aponta no mundo contemporâneo, a gente encontra nesse documento dele. E ele escreve assim, olha, nossa inspiração é essa. Ser santo não significa revirar os olhos num suposto êxtase. Dizia João Paulo II, que se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. Daí a gente volta naquele conceito de Santo Irineu, de que o santo é a pessoa plenamente realizada. Ser santo é ser plenamente humano, na forma original de Deus pensada, quando ele me chamou à existência. O caminho de santidade nada mais é do que um caminho onde o Espírito ele vai resgatando o meu rosto original, a minha identidade original. Isso é muito importante. Olha que bonito. Se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos sabê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. Ele assumiu a forma humana. Ele se aproximou de nós, não é? Mistério da encarnação, Deus que se aproxima, se torna perito em humanidade. Então, se contemplamos o Cristo que se encarnou, nós vamos encontrá-lo no rosto daqueles que ele quis se identificar, não é? Texto de Mateus 25, de 35 a 36, não é um mero convite à caridade, mas uma página de cristologia que projeta um fecho de luz sobre o mistério de Cristo. Texto de Mateus, qual é esse? Quando foi, Senhor, que eu te vi com fome, te dei de comer? Quando foi, Senhor, que eu te vi com sede, estava doente e eu te acolhi? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. A caridade, ela nos projeta para fora. Ela nos projeta para o serviço ao outro. Ela não nos fecha em nós mesmos. E aí a gente vai entender o sentido da nossa existência. Nós existimos para. Olha que bonito. Deus, quando ele nos criou para, não é? E aí eu volto na nossa primeira aula, quando eu dizia que, no nosso primeiro encontro, quando eu dizia que a santidade em nós, ela é medida pela estatura que Cristo alcança em nós. Ou seja, cada ser humano é chamado a realizar na sua existência o mistério da vida de Cristo. Então, esse mistério, essa estatura de Cristo que vai se formando em nós, nos projeta para fora. O nosso modelo é Jesus, e Jesus ele veio para dar a vida. Então, não tem como pensar em santidade fechados em nós mesmos. Não tem como, a santidade nos projeta para fora. A santidade nos põe a serviço do outro, né? Então, nesse apelo a reconhecê-lo nos pobres, nos atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas, com os quais se procura configurar todo santo. Então, nosso modelo é Jesus.
E a exemplo de Jesus, nós somos chamados também a dar a vida. No Evangelho de São João, eu não lembro muito bem o capítulo. O padre depois ele pode nos ajudar. Jesus ele vai falar que ele não quis perder nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. Eu não perdi nenhum daqueles que o Pai me confiou. Nesse caminho de santidade, existe também um processo de corresponsabilidade da nossa parte para com todas as pessoas que entram na nossa vida. Gente, isso é muito responsabilizante. Existe uma responsabilidade com a salvação de todos aqueles que passam, que entram na nossa vida. Porque para todos esses que entram na nossa vida, nós somos chamados a comunicar o Evangelho com a nossa vida. Então, isso é muito sério. O verdadeiro caminho de santidade, onde cada santo, né, procura, se empenha, né, e se abre a essa ação do Espírito, ele nos introduz nesse processo, né? E a gente se torna corresponsável também por todos aqueles que passam pela nossa vida. Olha a seriedade dessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, contemplemos aí o amor de Deus que quis contar comigo nesse processo. Eu sou um colaborador de Cristo. Eu sou um colaborador com a obra de Cristo, por uma escolha dele, por um ato de confiança, de amor. Então, não existe caminho de santidade sem essa contemplação dos mistérios da vida de Cristo. Eu gosto muito, né, da fala de João Paulo II, ainda quando ele era um filósofo. O homem se transforma naquilo que ele contempla. E é por isso que ele, já Papa, vai dizer, né, se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. Então, a santidade, ela passa por essa experiência também de ver no outro Cristo. Olha que forte. Se eu não me exercito a isso, não é? Que caminho de santidade eu estou trilhando? Então, Papa Francisco, ele vai dizer que no mundo de hoje, infelizmente, as ideologias, não é? Ele vai escrever isso, levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, ele vai dizer assim, o erro dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do relacionamento pessoal com o Senhor. Então, não tem como, se é o Espírito que me santifica, se a santidade é a obra do Pai, que pela ação do Espírito plasma no meu coração os sentimentos do Filho, é impossível santidade sem uma relação de intimidade com o Senhor. Esse é um erro que as ideologias, às vezes, nos levam o homem a trilhar. Por outro lado, não é? Transforma, assim, o cristianismo numa espécie de ONG, privando daquela espiritualidade irradiante que tão bem viveram e manifestaram. Por exemplo, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa e muitos outros. No sentido que eu falei há pouco. Por um lado, essa experiência de Deus que eu vou vivendo, que eu realizo, mas, ao mesmo tempo, essa relação que me projeta para fora, para além de mim mesmo. Então, santidade que me fecha em mim mesmo não é santidade, não é? Os grandes santos, né? Madre Teresa, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros que a gente conhece. Nem a oração, nem o amor a Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia da sua dedicação ao próximo.
Pelo contrário, eles deram a vida. Então, a santidade, ela vai exigir de nós essa atitude de pobreza, né? Esse esvaziamento, esse despojamento, sabe assim, mais do que uma experiência de renúncia de bens materiais, é o dom de si mesmo, é o dar de si. A santidade nos remete para o outro. A santidade, ela nos impulsiona a dar a vida pelo outro. A exemplo do Mestre. Não é? Nós vimos semana passada, não é? As bem-aventuranças é o cartão de identidade do cristão. Mas por quê? Porque nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de conservar a vida divina, nesse processo da experiência da vida de Deus, nós somos arremessados, empurrados para o outro. Não tem como. E aí o Papa Francisco vai trazer algumas características, né, para esse tempo. Na Gaudium, no documento que ele escreve sobre a evangelização no mundo contemporâneo, ele clareia isso para nós, que muito mais do que a gente pensar que a gente dá glória a Deus, não é? Só pela nossa oração, ou apenas observando algumas normas éticas. Não é. A gente dá glória a Deus quando nós somos capazes de dar a nossa vida pelo outro, no exercício da caridade. Então, assim, a oração é preciosa, ela alimenta a nossa doação diária de amor, sim. Nosso culto de agradar a Deus pela oração é importante, mas nós damos glória a Deus quando nós recebemos com generosidade o amor de Deus e, ao mesmo tempo, vivemos com generosidade nessa doação para os irmãos, que damos de graça recebemos. É bem aquele texto de Mateus que eu falei para vocês, Mateus 25. O que fizeste a estes pequenos, foi a mim que fizestes. Então, dom recebido precisa se manifestar em dedicação aos irmãos. O dom recebido, guarda isso no seu coração, porque isso é um termômetro para a gente saber sobre o nosso caminho de santidade. Né? O dom recebido, ele precisa se manifestar na dedicação aos irmãos com generosidade. Com generosidade, com abertura de coração. Né? Então, isso é muito importante. E o nosso século de hoje, meus queridos, ele vive uma vida de individualismo. A nossa sociedade hoje ela é marcada pelo individualismo. A nossa sociedade hoje ela está marcada pelo relativismo. A nossa sociedade de hoje ela é marcada, não é, por um homem que busca ser o centro e que só quer se realizar, quer realizar suas necessidades. As pessoas elas não são treinadas hoje mais para sofrer, elas não sabem suportar sofrimento. Então, isso preocupa. E nós precisamos dar esse testemunho, né, de santidade. O Papa Francisco vai dizer assim, olha, quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente se quer santificar para que a sua existência glorifique o santo, é chamado a obstinar-se, gastar-se, cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. Então, isso é muito forte, não é? No nosso encontro de hoje,
Papa Francisco, ele vai nos apresentar o estilo de vida que o Senhor nos chama a viver para essa sociedade. Então, ele vai dizer assim que, para além das bem-aventuranças que nós já conhecemos, e também para além desse evangelho de Mateus 25, que fizestes ao menor, foi a mim que o fizestes, ele vai nos propor algumas características ou traços espirituais, como ele chama, que são indispensáveis para compreender a forma como Deus nos chama a viver a santidade no dia de hoje, não é? Nós já conhecemos os meios de santificação, os diferentes métodos de oração, os sacramentos, a Eucaristia, o sacramento da reconciliação, os sacrifícios, né? Nós estamos num tempo aí da Quaresma, a gente se propõe a vários sacrifícios. Os meios de santificação nós já conhecemos. Mas existe um estilo de vida que o Senhor nos chama a viver hoje. São características que vão combater aquilo que ele chama de limites e doenças da nossa sociedade de hoje. Então, ele vai enumerar 5 desses limites e dessas doenças. Ele vai falar da ansiedade nervosa, por exemplo. Uma ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e nos enfraquece. E hoje é verdade, né? Olha aí a pandemia, quanta ansiedade as pessoas não estão vivendo, quantas pessoas estão sofrendo com essa ansiedade. Depois ele vai falar de um outro limite, que é a questão do negativismo e da tristeza. As pessoas hoje elas são negativas, elas andam tristes. Se fala da doença do século, que é esse vazio existencial. Depois ele vai falar dessa assédia cômoda, dessa prostração, né? Que as pessoas vivem hoje, dessa prostração que leva a um consumismo, que gira em torno do egoísmo. Ele reforça a questão do individualismo, mas também ele vai falar de uma falsa espiritualidade sem encontro com Deus, onde reina o mercado religioso atual. Sabe assim, uma religião que fala de um Deus que só atende às necessidades. Uma teologia da prosperidade, né? Não, e ele vai falar que para essa realidade, para esses limites do mundo hoje, Deus nos propõe um estilo de vida. E aí ele vai contrapor isso, por exemplo, com essa ansiedade nervosa, violenta, que nos enfraquece, ele vai falar da suportação, da paciência, da mansidão. Quando ele fala do negativismo e da tristeza, ele vai falar da alegria e do sentido de humor. Ele falou assim, já diziam dos santos, né? Um santo triste é um triste santo. Na verdade, nem é santo, né? A alegria, o bom humor, o sentido de humor, é uma característica dos santos. Olha que interessante. Contra essa prostração cômoda, consumista, egoísmo, ele vai falar da parresia, da ousadia, do ardor, que o santo hoje precisa ter. E uma coisa bonita que o Papa Francisco, já o Papa João Paulo II, ele já falava disso nos ensinamentos dele. Ele dizia, João Paulo II, que o mundo moderno, o mundo pós-moderno, ele não precisa mais do testemunho de santidade de uma pessoa. Ele precisa do testemunho de santidade de uma comunidade. E ele fala assim, não basta que um casal seja santo, a família precisa ser santa. Ele fala que o mundo de hoje precisa de um testemunho de uma comunidade, não de uma pessoa só. E o Papa Francisco, ele aprofundando essa fala de João Paulo II,
ele vai escrever o que é próprio de Deus. Deus, ele salva em comunidade. É próprio de Deus salvar um povo. E ele vai citar, por exemplo, a saída do povo do Egito. Deus salva um povo. Deus não salva individualmente. É característico de Deus salvar um povo. Então, contra esse individualismo, o testemunho de santidade de uma vida vivida em comunidade. Né? E contra essa falsa espiritualidade sem encontro com Deus, que hoje reina no mercado religioso, que um Deus que tem que atender às minhas necessidades, ele fala, não tem outro caminho que não seja por uma oração constante. Né? Um pouco disso que a gente vai trabalhar hoje, que são pontos que o Papa Francisco vai trazendo, que necessário esse estilo de vida de santidade nós precisamos testemunhar nessa sociedade de hoje. Ele vai dizer assim, né? A primeira dessas grandes características é permanecer centrado, firme em Deus, que ama e sustenta. Lembrando um pouco aquilo que a gente disse das bem-aventuranças dos pobres de espírito, né? Quem é o pobre de espírito? É aquele que se reconhece um mendigo de Deus. Eu sou necessitado de Deus. Essa expressão de Santo Agostinho. Eu preciso de Deus. Então, a pessoa que vive a partir dessa centralidade, eu preciso de Deus. A pessoa que tem essa firmeza interior, ela consegue aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida, e também as agressões dos outros. Olha que interessante. Ela consegue suportar as agressões dos outros, as infidelidades, os defeitos. E aí, a gente recorda daquilo que São Paulo fala na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus está por nós, quem pode contra nós? Sabe, essa confiança que nasce da experiência de saber ser amado por Deus. Me lembro também daquilo que eu partilhava com vocês no nosso primeiro encontro, né? Que a nossa transformação, a nossa confiança em Deus, ela vem dessa experiência de saber ser amado por Deus. A gente tem um exemplo bem claro disso, né? Dom Bosco, quando ele encontrava aqueles jovens que pareciam perdidos, ele vai dizer, né, os jovens, eles não basta saber que eles são amados, eles precisam se reconhecer, se sentir amados. Quando a gente se sente amado por Deus, quando a gente experimenta, Ele me ama do jeito que eu sou, nasce em nós a confiança. E com base nessa solidez interior, o testemunho que a gente oferece para esse mundo que é agressivo, para esse mundo que é acelerado, é um testemunho de santidade feito de paciência, mas também de escolha pelo bem, sempre, sempre, sempre. Escolher sempre pelo bem. A certeza de saber ser amado por Deus gera em nós essa busca constante pelo bem. É a fidelidade do amor, né? Do amor a Deus. Ele me ama, eu quero dar uma resposta de amor. Então, quem se apoia em Deus também pode ser fiel aos irmãos. O mundo precisa hoje de pessoas que lhe sejam fiéis, que não os abandonem nos momentos difíceis. Nós temos a pandemia aí, mas a gente precisa encontrar os meios para ir ao encontro das pessoas. Nós não podemos permanecer indiferentes ao sofrimento das pessoas. Sabe, não tem pior coisa que mata do que a indiferença. Então, hoje, nós precisamos ser testemunhas desse
amor que vai ao encontro, de forma concreta. Às vezes, a gente, diante de tamanho sofrimento, a gente não sabe o que fazer, mas a oração, uma palavra, uma presença. Eu me lembro uma vez que, quando eu entrei na Canção Nova, em 1989, a minha formadora, ela passava por uma situação assim dificílima na sua família. E eu me compadeci e eu não sabia o que fazer. Eu estava entrando na Canção Nova, ela era mais experiente que eu, mas eu fui para a capela e fiquei lá do lado dela. E eu apenas disse isso: olha, eu estou aqui. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, não sei o que fazer para te ajudar, mas eu estou aqui. Estar ali, vigiar com ela, fez a diferença. Então, às vezes, as pessoas precisam de uma palavra, elas precisam de uma atenção, ou às vezes alguém que as escute. Porque nesse mundo desenfreado, acelerado, as pessoas elas não se escutam mais. Então, nós precisamos dar esse testemunho de santidade para o mundo de hoje, testemunho de pessoas que sabem, eu sou amada por Deus, Ele me sustenta, meu Deus é comigo, meu Deus é por mim, é comigo, Ele não é dispostos, Ele está em mim, Ele está comigo, Ele é comigo. E essa certeza faz a gente suportar as nossas contrariedades, as nossas decepções, mas ao mesmo tempo nos ajudar, não é? A levar as pessoas a enfrentar as suas dificuldades. Porque, sabe, o nosso modelo de santidade, ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou, sim, mas ele passou pela cruz. Então, é preciso lutar, né? Estar atento também às nossas inclinações agressivas e egocêntricas, para deixar que isso não ganhe raízes dentro de nós. Eu gosto do livro do Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe fala que ele não podia deixar que as raízes do baobá crescessem, porque senão elas iriam destruir seu planeta. Tem coisas dentro de nós que nós não podemos deixar crescer. E a gente precisa ser vigilante. É uma luta. Santidade é luta. A palavra de Deus diz, né, Efésios 4:26, se vos irades, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Então, quando nós estamos diante de circunstâncias como estas, que vão excitar a nossa ira, aquela atitude que não é boa dentro de nós, clamemos ao Senhor. Clamemos. Ele é o Deus da paz. Nós não podemos perder o autodomínio, porque hoje se perde o autodomínio muito fácil. Você vê a briga nas redes sociais, a discussão nas redes sociais. Sabe, eu sempre falo isso aqui no meu processo formativo. A gente não pode impedir que os sentimentos venham. É próprio, é humano, né? Os sentimentos, eles vêm. Mas eu posso escolher o que eu faço com os meus sentimentos. Então, nós precisamos, sabe, lutar. Se vem, eu preciso lutar. Eu preciso recorrer à oração, à prece, pedir a Deus, mas não deixar, estar atento. É preciso lutar, estar atento às inclinações agressivas dentro de nós. O mundo já tem muita violência. E aí a gente lembra, né, da bem-aventurados os pacíficos. Esse aperfeiçoamento nesse processo aí de deixar o Senhor purificar as nossas más inclinações. Não podemos, não podemos, não podemos. Vem, mas assim, o testemunho que a gente precisa oferecer hoje é um testemunho realmente de mansidão. Né? Porque já tem muita violência no mundo.
muita violência. E a mansidão, ela vai se adquirindo por essa experiência de, primeiro, conhecer-se, saber onde estão seus limites, onde estão suas fraquezas, né? Um caminho de cura que a gente precisa trilhar. Nós não podemos nos arrefecer nesse processo de cura que precisamos trilhar. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, mas eu não tenho quem reze pela minha cura interior. E olha, eu disse para ela, eu também não tenho. Mas a minha experiência é ir lá no Santíssimo falar para Jesus. E dizer a Ele. Por isso que o Papa Francisco também vai dizer que uma das características para esse tempo é a gente viver em contínua oração. Em contínua oração. Né? Ele diz assim, olha, pode acontecer também que os cristãos façam parte de redes de violência verbal através da internet. A internet é um espaço que precisa também de evangelização. E às vezes, mesmo na mídia católica, a gente vai vendo esse distrato um para com os outros, falta caridade, né? Às vezes, para defender uma verdade, a gente esquece, como ele diz, do 8º mandamento, né? Não levantar falso testemunho. E a gente destrói o outro sem piedade. Então, cuidado com a nossa língua, sabe? Sabe como é que a gente educa a nossa língua, meus irmãos? Aprendendo a agradecer todos os dias a Deus pelos bens que Ele nos faz. A gente precisa desse treinamento. E é um treinamento, não tem jeito. A gente precisa fazer o nosso exame de consciência quando a gente for dormir e enumerando as graças que Deus tem. Eu sempre termino meu dia assim, por que eu quero louvar a Deus no dia de hoje? Que motivos eu tenho para agradecer o Senhor por hoje? Então, nós não podemos deixar o inferno, né, inflamar a nossa língua. Olha que forte. Uma língua inflamada pelo inferno, descontrolada. O Papa Francisco vai dizer, isso é um mundo de iniquidade. Não somos feitos para cantar a glória de Deus. Mas esse exercício se faz a partir do momento que eu reconheço a Virgem Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele viu a pobreza de sua serva. Então, é um exercício também. É um exercício de, lembra, dom e a tarefa. E a nossa parte é esse treinamento, ser grato a Deus por aquilo que Ele nos faz. Todos os dias. Né? Então, esse caminho, né? O santo, ele não gasta as suas energias se lamentando, julgando os irmãos. Às vezes, se você... É aquele ditado, se você não tem o bem para falar, não fale o mal, fique em silêncio. Né? Esse caminho. E a gente precisa treinar isso, sabe? Porque senão a gente fica só no negativismo. Então, é lutar contra esse negativismo. Isso vai treinando em nós a paciência, a mansidão, suportar os nossos limites, se ver realmente, eu sou criatura e a criatura é limitada. Dar o justo valor de quem nós somos. Nós somos criaturas. Nós somos limitados. Não é? Depois dessa experiência bonita que ele vai dizer assim, uma característica que o mundo precisa hoje de santidade é o testemunho da alegria, do sentido de humor. Gente, não tem coisa melhor do que a gente errar, a gente rir da gente mesmo, dos nossos erros. Tem feito essa experiência, isso ajuda a gente a desdramatizar aquilo que a nossa imaginação fantasia. Porque, olha, eu era tão
tão assim que eu vivi uma neura assim, tipo assim, alguém fala, uma autoridade dizia para mim assim, eu quero falar com você. Eu já ficava assim, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Não, ri da gente mesmo, sabe, das coisas erradas. Ontem, por exemplo, a minha secretária, ela está com isolamento, né? Na casa dela, tem uma moça que pegou o Covid, então eu estou sem secretária. E aí, antes, para mim, eu trabalhava sozinha, eu dominava a minha agenda. Depois que eu aprendi a ter uma secretária, eu larguei mão de tudo. Aí ontem eu marquei 3 compromissos no mesmo horário. Sabe, eu comecei a rir de mim mesma. Senão você vai ficando pesado, sabe? A gente precisa descomplicar a vida. Se você errou, seja humilde de reconhecer, eu errei, eu peço desculpa, peça desculpas. Ninguém erra porque quer. Então, é caridade, sabe? Porque às vezes a gente fica emburrado e o outro não merece isso. O outro não merece isso. Então, ser santo é ser alegre, não é ser retraído, tristonho, melancólico. Não. Ele é capaz de viver com alegria e esse sentido de humor, sem perder o realismo. Mas ele, não é que ele é uma pessoa assim, mas sabe, o olhar de quem caminha assim, consegue perceber que a sabedoria de Deus conduz todas as coisas e que até de um acontecimento que aparentemente é ruim, Deus sabe tirar um bem maior. Então, ele vive com essa confiança porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, a gente precisa dar esse testemunho de leveza, sabe? E a palavra de Deus, não é tudo que a palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. A tristeza, ela gera muitas doenças. Então, a gente precisa dessa leveza, sabe? E o Papa Francisco vai escrever assim, olha, os profetas, eles anunciavam o tempo de Jesus, que nós estamos vivendo, com uma revelação de alegria. É a boa notícia. O mundo está precisando de profetas da boa notícia. Né? Profetas, exultai de alegria. Olha, a salvação chegou. Né? Exulta de alegria, filho de Sião, solta gritos de alegria, porque a vossa salvação está próxima. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, sabe, profetas da boa notícia, profetas dessa verdade, Deus nos ama. As pessoas hoje, elas não se sentem amadas. Outro dia eu estava numa reunião com um grupo de pessoas e uma pessoa começou a chorar, e ela dizia assim, eu não consigo amar mais. Mas por que ela não consegue amar mais? Porque ela não se sente amada. Nós precisamos ser profetas do amor de Deus. Dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas que Deus as ama de forma concreta. Levar essa boa notícia do amor de Deus, o mundo hoje carece disso. Né? O Papa Francisco ele ainda continua, olha, Maria, que soube descobrir a novidade trazida por Jesus, cantava, meu espírito se alegra. E o próprio Jesus, ele estremeceu de alegria sobre a ação do Espírito Santo. Quando ele passava, a multidão alegrava-se. Depois da sua ressurreição, onde ele chegava, as pessoas eram tomadas de alegria, a tristeza ia embora. O Senhor que nós servimos, o Senhor que nós escolhemos seguir, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. E a gente precisa viver a partir desta verdade. O meu Senhor, ele está vivo. Ele é vivo, ele é ressuscitado. Ele venceu a morte. Então, sabe,
aqui entra um exercício que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Essa alegria, essa consciência, ela vem da palavra de Deus. Existem momentos difíceis, tempos de cruz? Sim, existe. Né? Existe sofrimento? Sim, existe. Mas eu não perco a lucidez. Ele me ama. Ele está comigo. O santo, ele é uma pessoa lúcida. Olha que bonito. Está sofrendo, está doendo, mas ele está comigo. Ele me ama. Ele me ama. Ele não me abandona. Ele está comigo. Não é? Sabe, São Felipe Neri, ele dizia que o mau humor, ele não é um sinal de santidade. Por isso ele é o santo da alegria, né? E a alegria, o bom humor, esse olhar positivo, até mesmo diante das situações difíceis, dos tempos de crise que nós vivemos, ele tem uma certeza, né? O Senhor me ama, e esse reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Nós não podemos ser ingratos para com Deus. Nós não podemos ser ingratos para com Deus. Então, e se a gente não cultiva, sabe? Aí depende desse nosso cultivo, de eu ver o meu dia lá e dizer assim, não, ele fez por mim. As coisas que não são tão boas não são maiores. Quando a gente vai olhando e a gente é capaz... Por isso que eu falo de lucidez, entendeu? Porque a lucidez, ela nos faz ver isso, que o que nós recebemos é maior do que aquilo que até que nos falta. Depois, o Papa vai falar que o mundo de hoje precisa de um anúncio ousado. Ousado. Muito ligado àquilo que a gente precisa saber dizer. Por que eu sou católico? Dar motivos da nossa fé. Porque eu creio que não é só sentimentos, é aquilo que o Papa João Paulo II falava, fé e razão. A santidade, ela é parresia, ousadia, impulso evangelizador, é deixar minha marca no mundo. Que marca que eu estou deixando no mundo? Qual a marca que eu estou deixando no mundo? Na verdade, eu sou chamada, a minha vida é uma missão. Qual o legado que eu estou deixando? Que eu estou construindo? Então, essa ousadia, esse entusiasmo. Quem é a pessoa entusiasmada? A pessoa cheia de Deus. Ela tem uma existência aberta, disponível para o outro. Paulo VI, ele dizia, né, que a falta de dor, ela provém de dentro. Provém de dentro. A falta de ardor, de parresia, é grave porque vem de dentro. Porque a pessoa não fez aquela experiência de cultivar a sua fé. De fazer crescer a sua fé. De alimentar a sua fé. Sabe, um exercício que a gente precisa começar a fazer sair de nós mesmos, né? Então, às vezes a gente precisa dar esses pequenos passos. Fulano é chato, mas hoje eu vou escutar ela até o fim, porque eu preciso praticar. E aí a graça vem no socorro. A graça vem. Quando eu dou o passo, sabe assim, é um ato de fé. Mas eu preciso dar o passo para eu ver, entendeu? Mas eu tenho que dar o passo.
Então, essa ousadia é não perder tempo, sabe? O santo é alguém que não perde tempo. Ele está no consultório médico, ele está lá, ele fala de Jesus. Eu gosto muito de uma irmã, assim, das novas comunidades aqui do Brasil, talvez vocês até conheçam, que é a Maria Emília. E uma vez, né, estando lá com a Emília, ela me falou assim, velhinha, eu já acordo durante o dia, já levanto e já vou perguntando para Jesus, quem que o Senhor quer que eu evangelize hoje? Para quem que o Senhor quer que eu fale do Senhor hoje? E ela fala, olha, é no consultório, é no ponto de ônibus. E ela deu um exemplo tão bonito. Um dia eu estava atrasada com as crianças para levar na escola, tinha que comprar lanche, não tinha lanche em casa, eu fui para o supermercado. Mas eu já fui falando assim para Jesus, olha, Jesus, me mostra logo quem o Senhor quer que eu evangelize, porque eu estou com pouco tempo. Então, facilita o meu trabalho. E aí ela disse que Deus deu uma palavra de ciência, vai lá do lado dos legumes. E ela chegou perto dos legumes, tinha um senhor lá, e aí Deus colocou no coração dela a palavra de ciência, ele tem câncer, e eu quero curá-lo. Gente, olha que coisa. E ela não teve medo, ela disse, olha, o senhor está me dizendo que o senhor tem câncer, e eu quero rezar para o senhor aqui no supermercado. Né? Quantas vezes o Padre Jonas ele diz para nós que ele não perdia tempo, às vezes no aeroporto alguém se chegava dele e ele falava assim, olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, recebe o batismo do Espírito Santo. Então a gente precisa dessa ousadia, porque um dia alguém anunciou essa boa nova para nós. Um dia alguém nos falou do amor de Jesus. Um dia, alguém foi esse instrumento, né? Então a gente precisa ter coragem de colocar todos os nossos carismas a serviço do outro. E a gente precisa ser impelido pelo amor. Pelo amor. A santidade é obra de amor. De um Deus que me ama. E porque me sentindo amado, eu sou impelido para que outros possam fazer essa experiência. Olhamos para Jesus, né? A compaixão entranhada que ele tinha. Jesus, eu gostei muito do que um professor de teologia uma vez ele disse assim, Jesus não veio para curar. Ele veio para nos salvar, mas ele não veio para curar. Mas quando ele via a pessoa ferida, machucada, doente, ele se compadecia, ele não se continha, então ele curava. Então, a gente precisa aprender nesse caminho da compaixão. Uma outra coisa que eu aprendi com o Padre Jonas foi isso, né? Se a gente não treina, a gente não cresce. Se eu não treino os carismas, eu não cresço. Se eu não treino na palavra, eu não cresço. Se eu não treino na adoração, eu não cresço. Então, se eu não caminho nessa vida no espírito, eu paro, eu não posso parar. E parar é morrer. Então, ousadia, a dor. O mundo de hoje precisa desse testemunho de parresia. Sabe, a gente precisa mostrar para as pessoas do nosso tempo que Jesus ele continua curando e realizando os milagres. Nós precisamos dessa ousadia, desse testemunho, né, de que a gente se junta, a gente reza e Deus realiza os milagres. É verdade. O mundo precisa desse testemunho nosso. Não tem jeito. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue dar esse testemunho de ousadia. Mas também a gente pode ser um instrumento do Espírito por meio dos carismas e não permitir que a graça nos atinja. Então, cuidado.
que eu falo precisa ser um transbordamento daquilo que eu vivo. Quando eu digo assim, sabe, essa poesia dentro de mim tem um desejo da evangelização, um amor pela evangelização, um desejo de anunciar Jesus, porque eu sei o que o Espírito ele está fazendo em mim, ele me transforma. Os apóstolos foram testemunhas dessa obra porque eles experimentaram. Então não tem outro caminho, né? O testemunho de ousadia, de parresia, não perder de vista essa questão, né? O mundo precisa de testemunhas de uma comunidade inteira de santos, de uma família de santos, de casais santos, de jovens santos, de paroquianos santos, de a santidade em comunidade. É próprio de Deus salvar um povo. Então, vamos viver isso, né? Dar esse testemunho. E o testemunho da palavra juntos é um caminho, sabe? Eu gosto do movimento dos focolares porque eles nascem dessa experiência da partilha da palavra. O focolare, ele é quente por causa da palavra partilhada. A gente precisa partilhar mais a palavra de Deus entre nós. Isso é muito importante. E Jesus, Papa Francisco, fala uma coisa bem bonita. É que Jesus, ele convidava os discípulos a ser atentos aos detalhes. O pequeno detalhe do vinho que estava por acabar na festa, o detalhe de uma ovelha que faltava, o detalhe da viúva que ofereceu as 2 moedinhas que tinha, o detalhe de ter azeite de reserva nas lâmpadas, caso o noivo demore, né? O detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham, o detalhe de ter a fogueira acesa, um peixe na grelha enquanto eles esperavam os discípulos no amanhecer. Esses pequenos detalhes, né? Ele diz que a comunidade que sabe guardar os detalhes de amor e onde os membros cuidam uns dos outros é um espaço de presença do ressuscitado, que vai santificando e realizando o projeto do Pai. Nos meios dos pequenos detalhes, por um dom do seu amor, não é? Nós nos tornamos essa presença do ressuscitado. Então, às vezes, esse detalhe que a gente precisa ter aos nossos irmãos, que a gente vai perdendo isso, sabe? Então, olha a pessoa que está do seu lado, começa quem está em casa. Como é que essa pessoa acordou hoje? Final do dia, como é que ela chegou ao final do dia? O que foi bom no dia de hoje? O que mais mexeu com você no dia de hoje? Sabe, às vezes as pessoas precisam falar e às vezes elas estão esperando uma pergunta. O Papa fala até de um marido que precisa elogiar uma esposa quando ela está bem vestida. Não deixar de elogiar, não é? Às vezes a gente se esquece até disso, dos elogios. Aqui não é questão de, ai, sabe, desculpa a expressão, puxar o saco, desculpa, não é isso. Mas a gente também é movido por esse processo, sabe? A gente precisa ser... Nós somos atraídos pela beleza, sabe? E às vezes essa beleza de reconhecer o belo que o outro está oferecendo. Então, elogiar quando uma comida é bem feita, quando faz alguma coisa boa, olhar com ternura, às vezes a gente não se olha mais. Então, tudo isso, né? Ele vai falando que vai criando esse espaço para a presença do ressuscitado no meio de nós.
E depois ele fala, encerra falando, né, da nossa, e aí nosso tempo já vai adiantado, né? Ele fala da nossa vida de oração. Não tem como ser santo sem essa intimidade com o Pai, essa oração constante. Porque parece óbvio, né? Mas o óbvio ele precisa ser dito. A santidade é feita dessa abertura a Deus que se dá na oração, na adoração. O santo é uma pessoa que tem um espírito orante, vai dizer o Papa Francisco. Então, ele cita São João da Cruz, né? Andar sempre na presença de Deus, seja ela real, imaginável, importante andar na presença dele. Padre Jonas, ele nos ensina uma coisa muito bonita, ele fala da oração ao ritmo da vida. E aí, nessa oração ao ritmo da vida, ele fala assim, que a gente deve caminhar como se Jesus estivesse do nosso lado. E perguntar tudo para ele. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Se o senhor estivesse aqui, como o senhor faria? Como o senhor responderia para essa pessoa? Jesus, está difícil, ajuda. Sabe, essa oração nas realidades ordinárias da vida. O que eu mais gosto é isso, a santidade, ela está muito ligada às coisas ordinárias que vivemos. Entende? Então, esse caminho aí de comunhão com o Senhor que a gente precisa. Eu preciso de momentos especiais, sim. Tem hora que a gente precisa de uns tempos fortes aí, né? Parar, fazer um retiro. Mas a gente precisa... Jesus, ele tirava, sabe, assim, momentos fortes para estar com Deus. Não é à toa que São Lucas ele vai falar que às vezes ele passava a noite inteira em oração. Mas ele rezava no ritmo da vida. E depois, uma coisa importante, né? Uma oração, uma ação que não nasce dessa experiência de Deus, ela é estéril. Uma oração que não nasce de uma experiência, uma ação que não nasce da experiência de Deus, ela é estéril. Então, essa amizade com o Senhor, né? Que a gente precisa de forma contínua. Santo é alguém que reza na vida, que reza com a vida, que reza o tempo todo, que contempla a face de Jesus, que quer se encontrar com Ele nos acontecimentos ordinários da vida, que fica na expectativa do encontro. Hoje Ele se encontra comigo, Ele vai se encontrar comigo. E aí eu termino meu dia me perguntando, onde foi que eu encontrei com Jesus hoje? Onde foi? Então, por que eu trouxe essas características, né? Porque o Papa Francisco, ele fala desse estilo, né, espiritual para esse tempo, contra o individualismo, contra essa ansiedade do mundo frenético de hoje, contra essa prostração que as pessoas vivem, essa vida sem sentido, né? Nós somos chamados a contemplar o rosto de Cristo para transmiti-lo para os outros, porque às vezes pode ser que o único evangelho que a pessoa tem para ler seja a nossa vida. Ela não vai ter outra oportunidade. Então, ela precisa ler o evangelho na nossa vida. É isso hoje. Muito obrigado. Foi muito forte. Deixou-nos aqui muito trabalho, né, para nós pensarmos ao longo destes dias. Estamos num tempo propício, né, a recolhermos, a olharmos para o nosso interior e a crescermos. E, de facto, a santidade está aí ao nosso alcance. É preciso que a gente consiga, não é, abraçar este valor, esta virtude para a nossa vida. Eu quero agora lançar para aqueles que estão a participar, se alguém quer partilhar alguma ressonância
do que nós ouvimos, alguma pergunta, pode escrever aí no espaço Questions and Answers, né? O Q e o A, ou levantar a mão para que nós possamos colocar aqui, se quiser falar, partilhar também com aqueles que nos acompanham, a sua experiência desta partilha, né? Deste ensinamento, desta sessão. Se o Senhor Padre quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade. Está ouvindo? Ouvindo, será? Ouvi. A Palmira deu logo início. Ok? Não há perguntas? A experiência que eu faço é o desejo de ser santa, de querer corresponder, de rezar mais e amar. Peço a graça de Deus para crescer cada dia mais, diz-nos a Gisele. Graças a Deus. Que bom, né? Que esse desejo é despertado. Pronto, hoje acho que está tudo tímido. Deixa-me ver aqui. Tem aqui Muito... Acho que é tão impactante a nossa partilha É mesmo. que leva aqui. Será possível, sim, não é? Receber no e-mail estes ensinamentos, sim. João Nós Paulo Afonso. não conseguimos ainda, por uma circunstância de um pequeno precalço, reunir os e-mails da semana passada, mas eu vou pedir à Verinha que depois disponibilize também este material e nós vamos enviar para os vossos e-mails, está bom? Os da semana passada e os desta semana também, todo este material e esta riqueza. Lembrando também que no YouTube da Canção Nova Portugal, nas listas de reprodução, este curso, não é, também pode ser revisto. Não é? E há muitas pessoas que estão a vê-lo mais tarde, porque só por algum motivo não podem, no direto, mas poderemos sempre rever esta formação e ouvir. Eu acho que ela merece ser revista, não é? Ser ouvida. E aproveitamos também para partilhar que isto é só o começo, né? É só o começo de uma ação aqui na Canção Nova Évora, né? Alguém aqui anónimo que diz que é participante agradece muito. E a Maria Conceição também diz que foi muito desafiador, e vou mergulhar nesta profundidade do Espírito. Que bom, Conceição. Um enorme agradecimento a todos os envolvidos nesta participação. Agora estão a vir, Verinha. Agora estão a vir em série. Agora estão encorajados, foram encorajados. Não é? Também o Gabriel agradece. Oh, Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado por tudo, por ver que é possível ser um jovem santo Sim, nos tempos de hoje. Possível. É possível, sim. Também a Fátima diz obrigada, foi muito importante. E aí vão chegando também os retornos com a graça de Deus. Mas nós queremos aproveitar para vos... Mas eu também quero falar. Então uma pronto, coisa, então tá Verinha, bom. que eu fiquei muito tocada e que me chamou muita atenção. E acho que foi assim, a primeira vez que eu ouvi falar de santidade nesse sentido, com as palavras que você usou. Que a santidade é um engajamento, né? Um compromisso, é uma obra do Espírito Santo, mas também é um compromisso com o Espírito Santo. Achei tão bonito. E com essas palavras eu ainda não tinha ouvido falar de santidade. Assim, né? É um engajamento com Cristo. Achei lindo mesmo, um compromisso, né? Com a missão. A gente colabora com Cristo. Sim. Corresponsável, né, no processo de salvação daqueles que passam por mim. Pense, meu Deus, quantas pessoas passam por mim. Forte. Ontem eu fui, as meninas da minha residência comunitária brincaram assim, quantas pessoas você tem de contato no seu WhatsApp? Fala assim, 1922. Olha, hoje tem 46 aqui conosco. Não são 46. Já tem mais esses 46. Exato. Mas pensa a responsabilidade, não é assim? Porque eu preciso ser esse comunicador dessa boa notícia. É verdade. Alguém diz que a sua calma nas palavras são um bálsamo, Verinha. Graças a Deus. Que bom. Olha, eu vou colocar É um treinamento para suportar a paciência. Vamos ouvir. Paula, vamos falar
Bem-vinda. Tens que ligar o teu som para partilhar. Já Olha, liguei. pronto. Já me ouvem? Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, até ao Brasil. Boa noite. É assim, o que eu queria partilhar é exatamente o título. Eu, quando li o título, algumas características de santidade no mundo moderno, pensei, meu Deus, o mundo moderno não tem tempo para ser santo. Parece um paradoxo o que eu estou a dizer, não é? Quando nós olhamos para o mundo moderno, o que me lembra é um comboio que está em alta velocidade, mas em alta velocidade mesmo, e a determinada altura não temos bem a noção para onde é que ele vai. E quando nós olhamos, espera, mas para onde ele vai, não. Ele tem um guia. Apesar de tudo, apesar desta nossa alta velocidade, nós conseguimos parar 1 hora e meia e ouvir a Verinha com esta calma, não é? Com este entusiasmo, com esta forma de ser e de estar. E nós pensamos neste comboio desgovernado que está a nossa vida. É assim, eu não sei há quantas horas estou sentada dentro de um computador. Eu comecei às 8h15 com aulas, não é? Já tive aulas, reuniões, formações, concursos, eu já não sei o que é que eu fiz, contei histórias, li histórias, sei lá. E neste desgoverno todo, fiz o almoço, fiz o jantar, fui com a minha mãe ao médico, todas estas coisas, e eu consegui tirar esta hora e pensar assim, não, neste comboio desgovernado, eu tenho que aprender quais são as características que me fazem ser santa. E ser santa em comunidade, na minha comunidade, nesta comunidade de Carisma, nesta comunidade de Canção Nova. E obrigada, Verinha, por partilhar connosco e por, a esta hora do dia, para nós, princípio de noite, ser um bálsamo, ser aquele momento que eu vou agora ainda fazer uma série de coisas, mas vou fazer com menos velocidade e olhar para, como dizia Santa Teresa d'Ávila, não é? Jesus passeia-se por entre as panelas e eu espero que ele também continue aqui passeando comigo por entre as panelas. Obrigada. Sim, obrigada pela partilha. Chega aqui alguém também que partilha connosco, que é professora de Educação Física, né? Assim como a Paula, que é professora também, para aqueles que não conhecem. Então, assim, fazer 1 hora de exercício todos os dias é mais fácil fazer 1 hora de exercício todos os dias do que dominar a nossa vontade, o nosso compromisso e comprometimento na caminhada de conversão. Tenho mesmo de treinar e ser perseverante. Conto com a vossa ajuda. E aqui eu também quero destacar esta frase forte que o nosso fundador nos ensina, né? Treinar. Treinar, porque quem não treina não consegue. E eu vou guardar para mim, disse até à Débora aqui, olha, esta é a frase da semana, e vocês vão ver depois que eu vou partilhando os meus treinamentos um dia de cada vez pela internet. Também falou uma coisa muito bonita, que é a importância de nós fazermos da internet um lugar de evangelização, um lugar de santidade. O Papa escreve isso, né? Não é, é um local, as pessoas estão nesse local, então a gente precisa encontrar-se com elas e levá-las ao encontro com o Senhor. Graças a Deus. Então, terminamos, não é? Já passámos a hora. O padre não quer falar nada, o senhor padre vai encerrar, como sempre, não é? Para nós, este momento. Pois. Pois. Então, para encerrar, né, quando falava da santidade, desses pontos que a Verinha trouxe, quando eu li esse documento do Papa Francisco, né, que fala sobre a alegria, uma coisa que até quando a Verinha disse alegria e sentido de humor, né, eu uma vez, quando nem pertencia à Canção Nova, mas uma vez eu estava na capela e veio essa grande inspiração na minha oração: sorrir para não deprimir. E a partir daí, eu sempre, quando eu levanto, chego à casa de banho, olho para aquela criatura no espelho e diz: bom dia, com alegria. Então, sorrir para não deprimir. Eu vejo que a santidade vai por aí. Como disse o Padre Jonas, nosso pai fundador, os problemas são meus, mas o rosto é do outro. Então, fica aí essa mensagem. Ser santo nas pequenas coisas. Um sorriso, ele fala muito mais do que palavras. Verdade.
Então, vamos pedir a bênção do Senhor para todos nós, para todos os que participaram hoje deste nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no no meio de meio nós. de nós. E que desça sobre vós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até Então, semana que vem, se Deus quiser. Até a Semana próxima que vem, você já semana. falou. Vamos falar agora algumas coisinhas antes de fecharmos, que seria importante para vos convidar. Aqui, estava só a ver aqui uma última mensagem, né? Obrigado por estes momentos. Fazei que eu aproxime mais de vós todos aqueles que se aproximarem de mim. Aí está, fica aqui esta Ana frase. Cristina. Mas convidar-vos, vamos ter mais uma sessão com a Verinha, mas nós vamos continuar também a falar de santidade. A Verinha provocou aqui na Canção Nova de Évora uma avalanche de emoções e tentativas na ousadia de evangelizar por estas ferramentas. Isto para mim é tudo novo. Mas pronto. Vamos continuar a traduzir a santidade em várias realidades. Então, depois da Verinha, também às terças-feiras, vamos ter outros momentos. A próxima pessoa que estará connosco será a Elaine. Ela é psicóloga e ela vai tratar também este tema da santidade e da pessoa. Não é? Como é que nós vamos trabalhar? Santidade emocional. Vamos procurar. Vamos ainda apresentar o tema, não é? Vamos ainda dar um tema. Também é importante, santidade E emocional. vamos caminhando mais, porque a Verinha também, após este curso, não é, vai começar a rezar para apresentar um outro que ela já mais ou menos lançou na semana passada sobre a adoração e a contemplação. Estamos à espera. Então, como nosso responsável de imersão, não é, que nós ainda não somos uma missão, mas eu acredito, creio que sim, logo em breve, mas na ousadia, o nosso padre já sabe que isto é um movimento para continuar. Não é? Portanto, estamos juntos aqui a dar a conhecer a Canção Nova na Arquidiocese de Évora. Não é? Nós estamos aqui na cidade. O Senhor Padre está numa terra linda, que quando todos nós desconfinarmos, vamos todos para lá fazer retiro. conhecer aquele santuário de Nossa Senhora das Candeias. Está lindo o santuário. Está lindo, Deve estar totalmente mesmo. restaurado, e aí com um grande empenho e um grande amor da Canção Nova para fazer Jesus conhecido aqui nesta Arquidiocese. Né? Então, fique atento aqui, virtualmente, nas redes sociais, mas conheça também a Canção Nova nas suas realidades, também na televisão, na rádio, na internet. Terminamos por aqui. Um grande abraço e até à próxima semana. Tchau. Tchauzinho. Verinha, um beijinho. Obrigada. Beijinho. Padre. Obrigada. Deus abençoe a todos. Verinha, tchau, tchau. Meu padre. Deus abençoe. Tchau. Acho que até... Sim, mas tem que... Já parou a gravação?